Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Bem-Estar ao vivo no Facebook do Diário da Região. O tema de hoje é muito especial e eu tenho certeza que vai tocar o coração de vocês. Hoje eu queria fazer uma introduçãozinha para vocês entenderem. Só quem já perdeu um ente querido sabe realmente o que é a dor do luto. Esse sentimento é um misto de depressão, tristeza profunda, inconformismo e muitos questionamentos. O que aconteceu com aquela pessoa que amamos? Será que ela está bem? Será que faltou socorro? São muitos os serás. E justamente por isso, é grande o número de pessoas que vão em busca de cartas consoladoras, com mensagens de amor e esperança. Agora a Rita Fernandes vai falar um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Em Neves Paulista, um médium muito especial está sendo chamado de um novo Chico Xavier, justamente pela riqueza de detalhes que essas cartas possuem. É o Newton César Stuck, que é fundador e presidente da Casa Espírita Gabriel Martins e diretor da editora que leva o mesmo nome. Ele é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Newton. Obrigado. O Newton Stuck, ele nasceu em Monte Aprazível e desde criança convive com a mediunidade extremamente sensitiva. Ele começou a exercer a mediunidade de psicografia no ano de 2000 e de lá para cá já recebeu centenas de mensagens de desencarnados de todo o Brasil, em especial as vítimas da tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. E publicou 9 livros. Boa tarde, Newton. Seja muito bem-vindo ao programa Bem-Estar ao Vivo. Boa tarde. Newton, antes de tudo, eu acho que é importante você explicar para a gente qual é o papel do mentor espiritual. Você tem um mentor que é o Dimas, todos nós temos um mentor? Sim, todas as pessoas têm um instrutor espiritual, ou mentor, ou anjo de guarda, aí dá o nome que se quer, mas todos temos, quando reencarnamos, nós temos a supervisão de alguém, como um pai que transmite cuidados para o filho. Porque nós enxergamos aqui o compromisso terrestre e eles o compromisso espiritual. Aquilo que eu não me lembro, ele vai me lembrar. Acontece que as pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva, elas conseguem ouvir, sentir o seu ente querido. Os outros só vêm pela intuição, né? A maioria vai ouvir pela intuição. Aquilo que a gente chama de intuição, eu tenho uma intuição forte. Na verdade, ele está ouvindo o seu amigo espiritual, o seu benfeitor aí, o seu mentor, que ele está dizendo o que é certo, o que é errado, o que deve fazer. E que muitas vezes a gente ignora e fala, se eu tivesse ouvido a minha intuição, na verdade é ele que está instruindo, né? Newton, explica pra gente um pouquinho. Na psicografia, os espíritos ditam as mensagens diretamente para você ou por meio dos mentores? Não, nem por mim e nem pelos mentores. Eles tomam a mão sobre mão e utilizam a mão. Eu, como médium, não tenho acesso à informação da carta. Eu tenho que ler a carta para mim saber o conteúdo. Eles se utilizam da mão. Então eu não atrapalharia eles com os meus pensamentos. Isso que é mais importante, porque se eu ficasse participando, né? Alguém diz para mim e eu escrevo. Eu poderia, com as minhas emoções, alterar. Né, interpretar mal, então é uma escrita direta, tem que ser assim, é mais segura. No nosso trabalho, os mentores, eles não escrevem em nome de alguém. Quando o Dimas escreve para falar de alguém, ele vai falar de alguém, mas vai assinar Dimas. Ele não vai escrever e assinar o nome de outra pessoa, ele vai se referir a alguém. Porque esse tipo de carta, com todo respeito a quem faz, ele gera menos confiabilidade para a pessoa, porque a pessoa não tem certeza se o ente querido está bem ou não, porque foi alguém que falou por ela. É como visitar alguém no hospital. Alguém visita, está hospitalizado, e você diz, como é que está a pessoa? Aí você vai dizer, olha, está bem, está melhor. É uma situação, mas quando você vê é outra, porque quantas vezes a gente não altera a informação em casa, para a família, para dar uma melhor resposta, menos dolorida. Por isso que não é legal. É legal que sejam eles, até porque isso obriga eles a se melhorarem, se reequilibrarem, para poder fazer a sua parte, né? Estudar e trabalhar.
Geralmente as cartas psicografadas, elas são óbvias e genéricas, mas as suas elas são diferentes, tanto que você chama de cartas consoladoras. Você acha que essa riqueza de detalhes que ajuda as pessoas que estão na Terra a se conformarem com a partida, é isso que traz o alívio? Tem que ter. Esses detalhes, né, são elementos identificadores. Tem que ter na carta alguma coisa que a pessoa possa identificar seu ente querido. Uma assinatura muito próxima. Assinatura idêntica unicamente é muito difícil porque é uma mão sobre outra escrevendo. Mas tem lá o seu S, o B, aquelas letras que lembram muito, isso eu vejo. Mas tem que ter ali alguma forma de identificar. A mãe, o pai enxerga seu ente querido, não tem como esconder. O jeito de falar, o cachorrinho, as brincadeiras, às vezes vem numa carta, mãe, o teu lindão. Já tivemos cartas, foi de Mongaguá, que o menino foi atropelado e ele escreveu para a mãe, ele estava em casa com a namorada, foi levar a namorada embora e foi atropelado. Isso a mãe me contou depois. E ela me contou, e ele escreve na carta assim, mãe, ainda me lembro do pedaço de bolo que eu deixei na geladeira para comer depois, mas que você comeu. Isso é coisa só dela, não tem como. Nem ela lembrava disso. Tem fatos. Esses dias, né, filho do Stefano, nosso amigo, escreveu, e o irmão, que é desencarnado, se referiu à irmã com um apelido, ela tem 17, quando ela era bebê. E ela não trouxe esse apelido que ele falava para a vida adulta. Então, quando recebeu, o pai nem lembrava. A mãe que identificou. Então são elementos deles, né? Não tem como... E é muito gostoso, é isso que traz a certeza. Sim, que é aquela pessoa. Isso traz a certeza, os elementos que a pessoa está ali. Tem que ter alguma coisa. Genérico, às vezes a pessoa acha que é genérico porque não tem fé para aquilo. Eu tenho pessoas que buscam cartas sempre, que em todas as cartas elas me mostram. Nós tivemos um outro dia aqui de um amigo, eu posso falar o nome, que é o Júlio Pivoto. O Julinho escreveu numa carta para o pai, e o Julinho escreve com a letra dele. É uma letra pequenininha, a mãe identifica, e ele escreveu que ele ainda sente o gosto do salgadinho que ele comia, Doritos. E aí eu entreguei a carta para o pai, e ele me falou assim que o dia anterior o irmão menor foi no supermercado e comprou vários salgadinhos. Ele volta na prateleira e pega um Doritos para o irmão. Falei, esse aqui é para o Julinho. Não tinha como saber disso. Né? E eles, a Jussara e o Júlio, são os que mais comprovam a evidência de que é real a continuidade. Porque o Julinho, ele capricha nos detalhes. Gostoso. E essas particularidades, essas evidências, é isso que traz conforto para as famílias na hora que recebem as cartas? Me fala um pouquinho sobre isso. É por aí que traz a certeza de que são eles. O conforto vem quando a pessoa entende que a outra continua, né? Porque às vezes eu entendo que está em tal lugar, mas eu não aceito, então eu não me conformo. Mesmo sabendo que meu filho está em tal lugar, o meu avô, meu pai, minha mãe, eu queria ele aqui, eu não aceito. Então o conforto vem quando você entende que a vida continua e aceita a estadia desse ente querido nesse novo mundo. Esse mundo onde ele retornou. É uma maneira de identificar. Pela identificação, eu enxergo que ele existe. Ponto. Ele existe. Mas como é que eu vou administrar isso é um outro capítulo, né? Tem pessoas que têm certeza da continuidade da vida, mas vivem nervosas, saudosas demais e até revoltadas, porque elas queriam um ente aqui. Elas não têm dúvida que continua, mas queria aqui. Então aí entra um pouquinho da fé, do entendimento. É um conjunto assim de fatos que vai ajudando as pessoas a se levantarem. Quando as pessoas recebem essa carta consoladora, o que muda nela? O que essa carta proporciona para essa pessoa? Essa é a parte mais gostosa para mim como médium. De encontrar uma pessoa um mês triste, acabada, visivelmente marcada na face, e no mês seguinte, quando ela vem novamente, você vê uma pessoa maquiada, cuidada, conversando com todo mundo. E isso é o que mais mostra. Aquele que interpreta o seu ente querido, ele se modifica. Modifica muito. Eu recebo
e-mails, mensagens de WhatsApp, né, no Face da nossa casa, as pessoas dizerem que a carta salvou-lhe as vidas. Isso é muito comum. Que gostoso. De pessoas que têm conhecimento espírita e que não têm conhecimento espírita. Isso é o prêmio do trabalho. Sim. E você acha que as pessoas que vão em busca de uma mensagem, elas querem, na verdade, confirmar a misericórdia de Deus? Ou seja, ter a certeza que o ente querido foi bem amparado pela espiritualidade, que está num plano de luz e amor? Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que o médium, ele é o advogado de Deus, né? Nós limpamos a barra de Deus. Porque quando o ente querido parte, às vezes gera uma mágoa. Por que Deus levou? Por que levou o meu filho? E eu cheguei em uma mãe um dia, 3 dias após o desencarne da filha, eu estava no hospital e a encontrei, ela me conheceu e o esposo disse, conversa com ela um pouquinho. Eu fui conversar e disse, você tem que ter força, confiar em Deus. E ela gritou muito alto, Deus não, porque ele levou minha filha. Então ela estava revoltada. O nosso papel, quando há essa dor, essa rixa, né, da pessoa com Deus, é fazer essa ligação, é realmente mostrar a misericórdia de Deus, que é o entendimento. Nós temos leis de ação e reação. A misericórdia não é quebrar a lei. Ela é a bênção do entendimento. Você está passando por aquilo, mas entendendo que aquilo é bom. Então a carta, ela realmente mostra que Deus é um Pai de amor, que acolhe com maior amor aqueles que nós amamos. Porque a vida tem que continuar. Se a vida não continua, o que seria do nosso afeto, do nosso amor? Sim. O que eu faço com tanto sentimento? Seria injusto Deus me dar um filho para me amar. Até então não tinha nada. Estou aqui solteiro, sem filho, aí eu tenho um filho, eu passo a amar. Aí tira esse filho. Para quê? Né? E o que eu vou fazer agora com esse sentimento que desenvolveu? Então ele tem que continuar. A maior prova para mim da bondade de Deus, que Deus existe, é o amor que continua crescendo no coração de quem fica. Essa para mim é a maior prova de que Deus existe. Que Deus para mim se manifesta pelo amor que eu posso enxergar. Com certeza. Ô, Newton, e você até contou aqui nos bastidores pra gente que, né, a cada sessão de psicografia, cerca de 300 pessoas vão, né, até você, média. Né, em média, né? E aí, então, mas infelizmente não são todas, né, que conseguem as cartas, mais ou menos 40 cartas, né, você consegue produzir. E me conta como que é esse momento na espiritualidade, né? Qual que é o critério para o envio das mensagens, né? Como que funciona? Nós aprendemos, né, com os mentores que é por grau de dor e necessidade de quem pede. Então a pessoa vai pedir a carta, né, conforme a sua necessidade, a sua dor, é que ela vai receber. Porque não tem como o médium dizer, esse sofre mais, eu não tenho um termômetro da dor. E eu preciso apenas ouvi-la. Tudo acontece de lá para cá. Tudo é de lá para cá. E quando a pessoa já busca o centro, a espiritualidade já trabalhou isso. O seu ente já está, numa grande maioria, pronto. Raras vezes eu vi pai e mãe ir pela primeira vez e não receber carta. Raras vezes, porque eles estão no extremo da dor. E muitas vezes estão vencendo uma religião para estar ali, vencendo a própria dor, né, a sua fé, estão quebrando tabus para chegar até ali. E cheio de dúvidas. Né? Eu tenho uma amiga, que é a mãe da Mel, que hoje é muito querida, ela achava que ela era de outra religião, que eu tinha algum ponto, que alguém me falava a carta. Porque era muito escrito, né? Até que a Mel, na primeira carta, ela desenhou para a mãe o mesmo desenho que ela fez antes de desencarnar. Com 9 anos. Quando ela desencarnou, ela deixou... É da formiga? Da formiguinha. Ela fez o mesmo desenho, muito parecido, né? Que era a família de formiguinha, a terra, as casas em cima, o céu. Então ela fazia esse cuidado. Foi com que a mãe acreditou mais. Hoje ela frequenta a casa, é nossa amiga, mas sempre tem. É de lá para cá a escolha da carta, nós somos nós. No livro do Gabriel, no primeiro livro dele, tem o capítulo 33, que é o último capítulo. Ele explica como é que isso funciona. De quem vai pedir, quem vai escrever, quem recebe, a parte do médium, a parte de todo mundo.
Ele explica bem ali, porque às vezes é difícil de entender. As pessoas vão lá, o espírito, né? Eu não gosto de falar espírito, porque nós também somos espíritos encarnados, mas o comunicante, né? O remetente, ele está ali pronto para escrever, mas a família não está pronta para receber. A família está questionando demais. Teve uma mãe que ficou 4 anos esperando uma carta. É raro isso acontecer. Mas ela tinha na cabeça dela que era um assassinato, quando não era um assassinato. E ela procurava culpados quando não os tinha. Ela teve que trabalhando isso dentro dela, até saiu o laudo, tudo, aí ela foi receber. Ela não queria ouvir a verdade. Não, ela não queria, ela queria a verdade. Porque é comum na casa espírita, na sessão, a pessoa dizer assim, olha, eu tenho meu filho aqui na Terra, o irmão dele desencarnou, mas ele está me dando um trabalho, eu queria que o irmão dele escrevesse isso e isso para ele. Acontece muito isso. Então não tem como. Não tem como. O irmão pode até orientar, mas não porque... Sim. Então não tem que falar isso para o médium. Sim. O irmão enxerga isso. Embora o plano espiritual não tenha que ficar interferindo nas nossas coisas físicas. Né? O nosso instrutor, o nosso mentor, nossa primeira pergunta, ele não vai falando, ele não é a moça do Google, lá do GPS, vire à esquerda, vire à direita, ó, buraco na via. A vida acontece ao vivo. Sim. O livre-arbítrio nos dá essa potência de escolha. Então não dá, os mentores me orientam os pilares. Não é? Nós vamos falar hoje ao vivo. Esteja alimentado, esteja bem, esteja tranquilo. Sim. Se você sabe o tema, estude alguma coisa. Porque eles não vão vir aqui falar isso pra gente. Eles não vão ficar suprindo tudo, não. Tem a nossa parte física. É o médico que está sendo entrevistado, não é o guia, o mentor. Então é nossa responsabilidade. Queria pegar carona nisso que você falou, que muitas pessoas de muitas religiões te procuram. Então quer dizer que lá não vão só pessoas que são espíritas, vocês recebem também evangélicos, recebem católicos, pessoas que são da Umbanda, de todas as religiões. É um ato ecumênico. Ateu. Como funciona Até isso? E as pessoas que são evangélicas, elas vão com uma certa resistência, elas não gostam de ser identificadas ali? Como que funciona Não, isso? ninguém fala que é. Tá. Com o tempo a gente descobre, isso para nós não é importante também. Não é importante a gente saber o que é, tanto é que nós não perguntamos isso. Mas ao final da carta, eles acabam escrevendo isso, como já teve um pai que pediu carta do filho, o filho foi assassinado. Era isso que nós tínhamos de informação. Mas ele não contou na carta que o filho era o assaltante e que ele havia matado outra pessoa. Só que na carta o menino contou tudo como é que foi. Sim. Então aí veio na carta explicando que ele participava de um assalto e que ele foi responsável. Então não dá para perguntar. Sim. Numa psicografia, quem vai? Quanto menos falar, melhor. Essa é a receita para sair de lá com segurança. Por mais que a gente... Primeiro, conheça o médium. Ele tem uma obra, ele tem um trabalho. Como é que é a vida dele? O que ele faz? Conheça alguém que já recebeu, não vai às cegas. Tudo aquilo que expõe a pessoa à mídia, né, que dá um certo status, que é uma ilusão, às vezes ofusca algumas pessoas e elas acabam querendo isso. Então, conheça a vida do médium, não vai às cegas. Pesquisa, vê alguém, consegue um contato, porque pode haver, e tem pessoas de todos os tipos, né, que podem errar. Queria continuar ainda nessa questão, né? Inclusive, até porque você já falou sobre isso, e o Chico costumava dizer que o telefone toca de lá para cá. E quando as pessoas chegam lá, elas têm que preencher uma ficha, elas têm que colocar o nome do ente querido, a data em que ele faleceu, né, a principal causa. Não vai explicar, mas ela tem que colocar tudo isso. Como esses espíritos, eles são chamados, vamos dizer assim, como que eles têm a permissão para vir se comunicar com você? O Chico disse, o telefone toca de lá para cá, e eu digo que a gente disca daqui para lá. Né? Sim. É o pedido daqui. Quando a família se manifesta para ela mesma, automaticamente ela já está comunicando no mundo espiritual que ela deseja isso. Então lá eles têm acesso a essas informações e vão preparando
o ente querido que está no mundo espiritual e também a família que vai receber. Então tudo já está organizado. Né? Não há tudo acaso. preparado, né? Tudo já está preparado. Às vezes a gente chega na frente da pessoa e encontra ela, assim, parece que já viu ela um monte de vezes e nunca viu. É a primeira vez que ela está ali. Então é um encontro, assim, a psicografia nos dá muitos amigos nesse trabalho. Nos dá muitas alegrias de ver pessoas retomarem as suas vidas. Nós temos um caso do Lucas, até tem um livro, Lucas, Cartas de Amor para os Pais, que são psicografias do Lucas, que era um menino de 24 anos, filho único, estudante de medicina, 3º ano, a família muito bem estruturada, organizada, e o Lucas, num acidente, parte. E os pais decidem tirar a própria vida, não eram espíritas. E na noite que eles decidem fazer isso, está no livro, o Lucas conta e os pais confirmam. O Lucas procura o médium, e o médium procura a família e impede que isso aconteça. Então no livro ele ampara os pais. Ele ajuda os pais, ele mantém até hoje a vida dos pais, eu digo, porque o livro do Lucas ele mostra o que deveria realmente ser uma família. O livro deveria chamar Livro do Amor, porque a relação do Wilson e a Rose com o Lucas é uma relação de puro afeto, o ideal de uma família. Então eles seguem de mãos dadas, trabalhando, hoje eles trabalham na caridade, ajudam o próximo, mas o Lucas, ele manteve a vida dos pais, salvou ali de um crime desses, de um erro desses. Né? Sim. Como que se chama o livro? Lucas, Cartas de Amor para os Pais. Não, tá ótimo. E você que está chegando agora, nós estamos com o programa Bem-Estar ao Vivo. O nosso tema de hoje é psicografia. Vamos lá. Falando, né, igual o Lucas, usando o exemplo do Lucas, Newton, me conta assim, então, o que os espíritos mais sentem necessidade de dizer aos seus entes queridos? Tem algum assunto principal? Tem uma frase que é quase pronta, né? Parece que a carta fica genérica. Pai, mãe, estou vivo, apenas mudei de lugar. Essa frase está em todas, mudando as palavras, mas é aquela sede de dizer, mãe, fica tranquila, eu estou vivo. Pai, eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu estou te vendo, eu visitei a nossa casa, eu lembro do cachorrinho, eu lembro do gato. É de provar ser. Uhum. A família não precisa se preocupar com isso. Eles querem isso. Eles querem se identificar. Entendi. Né? Tem que, e eu aprendi uma coisa assim na psicografia. Se uma casa pega fogo, nós vamos salvar primeiro o quê? Os filhos, os familiares. Se der tempo, a gente vai salvar outra coisa. Uhum. Se eu sei que os meus filhos estão seguros, eu posso seguir a minha vida tentando salvar outras coisas. A carta faz o mesmo papel. Se eu entendo que meu ente querido está seguro no mundo espiritual, eu posso tocar a minha vida aqui. Então eles querem provar para que os pais caminhem. Nós temos a Márcia, o Marcelo e o Marcos, pais do Marcelinho, que estão no nosso livro, que o Marcelinho teve leucemia e nos últimos momentos em coma, ele não falava, mas estava em coma, eles ficaram um cada lado, está no livro, ele conta e os pais confirmam, que eles ficaram um cada lado e pediram a Deus para levar o Marcelinho, porque não suportavam ver aquela dor mais. E o Marcelinho parte naquele momento com eles. E eles se sentiram seguros de não ver mais o filho naquele sofrimento. O Marcos e a Márcia são das pessoas que eu conheço que mais demonstram fé. Nunca reclamaram. Uhum. Eles sempre interpretaram Deus como um pai de amor. E cada carta do Marcelinho com seus desenhos, na primeira ele fez um avião, eu não os conhecia, e o Marcelinho ama avião. Hoje eu sei. Uhum. Até tem uma questão quando a gente faz a ficha, algumas pessoas criticam, mas na ficha não tem a história de ninguém. Só que eu sempre digo, se a ficha fosse um problema, a gente só pode escrever uma carta de cada médium, porque na segunda carta eu já te conheço. E muitas vezes já conheço aquele espírito, aquele irmão. Então não tem que se preocupar com isso. Isso é o menos. Agora, é o mínimo de elementos de identificação. E o nosso sofrimento aqui gera um sofrimento espiritual para eles, né? A parte da evolução, eles sofrem de ver que nós estamos sofrendo, Em né? parte, sim. As nossas dores aqui são filtradas para chegar até eles
Imagine que teu filho nosso vai para a faculdade e ele precisa se concentrar em estudar. E a mãe liga todo dia: filho, eu estou com saudade, filho, eu não estou bem. Filha, a mamãe vai morrer se você não estiver aqui. Você acha que ele consegue progredir? Não tem como. Então, se você ligar lá para o reitor, para a secretária da escola, ela não vai passar a informação que a mãe está chorando. É a mesma coisa, as nossas dores não chegam lá, Entendi. como a gente imagina. Ah, entendi. Porque senão eles não conseguiriam caminhar. Então é bem assim, né? A carta é igual mandar carta para presídio. Eles escrevem a carta, o mentor lê, tá ok? Para não ficar uma carta pingando sangue, como eu digo. Aí ele vai mandar. É o Central do Brasil. Entendi. Aquele filme Central do Brasil, Sim, tem a... não vai alterar a carta, mas vai orientar eles. Escreva dessa forma, dessa maneira, no lugar de confortar, você vai trazer mais dor para sua mãe, para seu pai. E você teve alguma mensagem que foi mais tocante? Qual foi a que mais te tocou até hoje? Uma das que mais me tocou foi essa do Lucas, salvando a vida dos pais, né, aqui na Terra, que trouxe a eles a vida novamente. Mas a de uma mãe que ela partiu da Terra e na depressão que ela estava, ela assassinou os 2 filhos. É do Nordeste. E ela atirou nos 2 filhos. Um desencarnou, o outro não. E quando ela chega no mundo espiritual, ela só encontra um. E o algoz, que era o marido, ficou com um filho. O desespero dela na primeira carta para a mãe, em que ela queria saber onde é que estava outro filho. Ela matou e se matou. Ela matou e se matou porque ela estava numa depressão muito grande. E ela chegou nesse extremo. Ela chorou tanto na carta que dos meus olhos eu molhei a carta inteira. Nossa. Borrava tudo, porque ela chorava e eu me emocionei tanto. E foi a carta que mais me marcou. O amor de uma mãe. Falei, como que fez isso? Imagina o grau dela que ela estava de perturbações, né, para chegar a esse ponto. Mas na verdade ela fez no intuito de salvar os filhos do algoz, que era o pai. Uma coisa muito estranha, mas... Que ninguém quer o mal do filho, ela achou que ela estava salvando. Ela achou dentro dela um extremo aí, não dá nem para julgar. Sim. Mas foi uma carta que me marcou muito, muito, muito. E cartas de pessoas que partiram pelas próprias mãos, suicídio, são cartas que marcam muito, porque são muitos pedidos de perdão, né? Querendo aliviar a dor dos pais. Essas marcam mais. Entendi. Newton, e o nosso programa hoje está bombando. Tem muita gente aqui parabenizando você e contando também relatos aqui, até pedindo ajuda, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para essas pessoas onde elas podem buscar, então, né, esse auxílio, né? Conta um pouquinho lá da sua casa em Neves Paulista. E amanhã, por exemplo, vai ter, né, uma sessão, no domingo também, no domingo, né? Também. Então fala um pouquinho para eles, né, onde que eles podem então buscar essa ajuda que eles querem aqui, estão solicitando. É Casa Espírita Gabriel Martins, o endereço é Rua Paulo Correia Mendes, número 10, Jardim Vivendas, Neves Paulista. Nós atendemos amanhã, começa às 18 horas, o pessoal chega um pouquinho antes. E vai até 1, 2, 3 da manhã. Sessão de psicografia não pode ter pressa. É uma virtude, tem que ter a paciência ali em dia. Então, vai com tranquilidade. O que tem que fazer? Não tem que levar foto, não tem que levar dinheiro, não há nenhum custo. É tranquilo. É chegar lá, vai fazer uma ficha somente com o nome do ente querido, a idade que tinha, a causa do desencarne e os primeiros novos familiares. Não tem que contar história nenhuma. Às vezes a pessoa quer contar muito, não faça isso, porque pode atrapalhar. Então não precisa contar, é só aquela causa, o espírito sabe, né, o companheiro sabe tudo que ele viveu, o que ele sentiu. Então procure ajuda, não estrague a sua vida. Quem é de outra religião não precisa mudar a sua religião. Deus está em todas. Às vezes a pessoa pensa, eu vou no centro, não vou mais poder ter a minha doutrina. Vai poder. Nós não interferimos. E vai descobrir lá que que vai ter tantos confrades de outras doutrinas lá junto.
conversando e principalmente vai conversar com outros pais, outras mães. Nós temos o atendimento fraterno, para quem precisa desabafar. Ninguém vai ficar sozinho, vai conversar com outras pessoas que falam a mesma língua. Comigo não vão falar, essa é a grande verdade. Comigo é muito rápido, até porque eu não converso nesse dia com as pessoas, não dá tempo. Eu só cumprimento ali, até para não trocar muita ideia, para ir não confundir as pessoas. Mas vai encontrar pai e mãe lá que viveram as mesmas experiências e isso vai ajudar muito. E no domingo, às 15 horas, a mesma coisa, vai terminar umas 9 da noite. Nós temos o atendimento. O nosso telefone lá da Casa Espírita é 17 99106 2998. É o WhatsApp, o pessoal atende lá com todas as informações, a nossa agenda, tudo aquilo que precisa. Entendi. E Newton, você além de atender lá no espaço, né, de fazer a psicografia, você viaja o Brasil todo também, né? Viaja. Nós fazemos Rio Grande do Sul, nós fazemos São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, nós fazemos Bahia, Piauí, né, nós fazemos aí Minas, várias regiões. Eu trabalho hoje em 56 casas espíritas, em que a gente vai rodando aí, uma no Uruguai, que nós inauguramos agora, que é a casa espírita do irmão Andrés Rostan, que foi um menino, esse caso particular, posso falar porque os pais já falaram isso na televisão. O Andrés era do exército, o paraquedas não abriu e ele desencarnou. Na primeira carta eu recebi e ele conta para o pai que foram 12 segundos em que ele não, o corpo tocou o chão, mas ele não. E depois o pai fala isso na televisão, e meses depois saiu o laudo e o perito disse que ele gastou 12 segundos para o corpo tocar o chão. E outros relatos ali que ele tinha dito antes. Uhum. E o pai comprova tudo isso, o pai e a mãe são pessoas fantásticas. E abriram uma casa espírita lá, eu sou padrinho da casa, eles têm esse hábito lá. Aqui nós não temos, né? Uhum. Lá tem esse hábito, nós trabalhamos juntos, até fazemos por internet as palestras para eles, né? Uma charla, né? Como fala lá, para atendê-los e viajamos para lá agora em janeiro. Nós estaremos lá. Acabei de vir de uma região do sul, agora nós vamos para outra, porque já ficou muito grande o trabalho lá. Mas nós atendemos todos os lugares. Nós temos uma agenda aí de 6 meses a 1 ano quase pronta. Então é difícil conseguir assim o nosso trabalho. Muito bacana. Newton, na próxima semana nós teremos o Dia de Finados, né? Que é o dia 2 de novembro. É verdade que para o Espiritismo o Dia de Finados é uma data muito especial porque esses espíritos têm permissão para vir visitar os seus parentes aqui na Terra? Sim. É um dia mais propício, até porque a gente está esperando isso. Mas não é um dia que eles vão ao cemitério. Ninguém gosta de... No cemitério não tem nada que agrade os espíritos. Às vezes a gente pensa que tem... é o corpo. O corpo foi a roupa que a gente usou. Ninguém chora por uma roupa que rasgou há muito tempo. Eles querem ver o nosso coração, o nosso sentimento. Eu sugiro, segundo aprendi com o Chico, bote uma flor na sua casa, faça a comida que seu ente gosta, crie uma vibração de amor por ele. Crie um ambiente para receber esse ente amado. As pessoas, eu sou muito contra, às vezes a pessoa fala, desencarna alguém, desmancha o quarto, não faz. Eu não. É o tempo de cada um. Se você não vai usar o quarto, dê do jeito que está. Melhor ter uma lembrança positiva do que uma dor sem cura. Sim. Então, no finados, quem vai visitar o túmulo pode ir sem problema. Mas nem sempre, na maioria, não vão estar lá os seus entes queridos. O Gabriel Martins nunca foi no cemitério. Nunca. Uhum. Até um dia eu fui no cemitério, que nós estávamos no velório aqui no Jardim da Paz, e eu queria saber, porque curioso, né, médium? Curioso. Eu queria saber onde estava. E eu perguntei para ele falou assim, eu não sei, eu nunca fui. Foi aí que eu descobri que ele não tinha ido. Uhum. E eu acabei não indo também, porque não tive como saber. Mas ele nunca se interessou por isso. Ele se interessa pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos, para a mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó. Uhum. O meu sobrinho tem hoje 13 anos, a minha avó desencarnou faz 3, ele tinha nem 10, ele não tinha.
E no velório da minha avó, que é bisavó dele, e ele falou assim, e ele narrou cada detalhe da presença da minha avó. Nem eu vi, mas ele narrou cada detalhe, inclusive a roupa e todos os detalhes dela ali, uma realidade muito grande, que ele sempre viu, né? Sim. Então, eu acredito assim, que nesse dia, vamos nos vestir com a nossa melhor roupa, chega de funeral, vamos nos vestir com as melhores emoções e vamos orar, mas não no sentido de piedade, Senhor, ajuda ele, Sim. mas orar no sentido de criar uma vibração boa, gostosa, para receber com alimento da alma esses seres que nós amamos. Eu acho válido levar flores, acho muito bonito. Eu tenho 2 túmulos, porque eu sei onde eu fui, né, sepultado a última vez, que eu desencarnei aos 22 anos, que não vem ao caso aqui, né, mas eu tenho foto lá, e tem a foto, eu conheço, porque é tio do meu pai, né? Seria um tio segundo meu, eu mesmo. Eu sou irmão do meu avô, né? É uma história louca aí. Mas a gente teve acesso a isso, então tem lá, eu não sinto nada por aquilo. Se eu não sinto nada, nem os espíritos que estão desencarnados. Sim. Eu vejo por ver, e se eu lembrasse do funeral, daqueles momentos, ia me entristecer. Então é melhor que a gente mande flores, sim, não vamos abandonar, porque nós vemos uma cultura que cabe cuidados, né? Não deve abandonar, ignorar. Eu não sou a favor daquela ideia, quando eu desencarnar, me jogue em qualquer lugar. Cuide bem de mim, Sim. que eu gosto desse corpo. Se eu não gostasse dele, eu não engordava ele para ele ficar bonito. Então, a gente cuida dele, trate bem. É amor, a gente ama por aquilo que a gente vê. Amar o Espírito é algo que nós estamos aprendendo ainda. Então, nesses dias, faça tudo aquilo que teu coração quiser, sem remorso. Mas eles vão te visitar por aquilo que você tem no coração e não pelas aparências físicas, pelas flores, pelas coisas que a gente apresenta. Que gostoso. Agora nós vamos no momento tão esperado do nosso programa, que é o momento que o Newton vai fazer uma psicografia se o telefone tocar de lá para cá. Nós vamos discar. Já discou tanto que a linha está congestionada. E nós vamos convidar aqui o Bruno, que ele é assistente do Newton, ele trabalha lá, ele ajuda colocando as folhas. Pode vir aqui, Bruno, por favor. Podemos ir para lá? Pode, vamos. Pode. Deixa eu enroscar isso aqui. Né? Rita, Deixa que eu faço. Bruno, você precisa mais?
lá. Essa aqui é a primeira, acho que não vê daí não, né? É do Dimas, que é o nosso instrutor. Seguinte, comunicação. Toda comunicação tem por caráter levar o amor, a paz e a felicidade. Não nos cabe escrever a fim de levar mais dor, mas sim amor, o amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A vida é para demonstrar felicidade. Qualquer veículo de expressão, seja a televisão ou o próprio médium, deve levar o consolo, entendimento e amor em toda parte. Os compromissos com o bem devem estar acima de todos os valores, porque é por aí que tocamos o coração do Senhor. A maior mídia de todos os tempos que trouxe até nós o conforto espiritual é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com ele, nós aprendemos que aquele que está ao nosso lado é a melhor oportunidade que temos de nos ajudar, de ajudar o nosso próprio crescimento moral. Todos nós, espíritos e homens encarnados, temos a obrigação de levar adiante a ideia de paz e amor, de esperança e consolo. A comunicação, seja ela na terra ou na vida maior, deve ter a responsabilidade de formar de forma racional, de apresentar de forma racional Deus aos homens. Assim, nós, os amigos da vida maior, agradecemos a feliz oportunidade de estar aqui hoje, para que de algum modo acolher juntos almas aqueles que amamos. Gratidão e amor, paz e felicidade do irmão Dimas. Muito obrigada. Muito linda a mensagem. Essa aqui é do nosso amigo Julinho Pivoto. A vida no além segue como a da terra. Os compromissos são com o bem e a paz. Onde eu moro nessa vida de amor, eu sou quem eu sempre fui. Não esqueci o afeto de casa e nem o carinho da mãe amada e do pai feliz. Eu amo como eu sempre amei. Não perdi a razão, os sentimentos e nem a certeza de que somos a mesma família de antes. Só saí do campo de visão dos pais e não de suas vidas emocionais. Jussara e Júlio são os meus queridos que mesmo da terra me dão a alegria e o amor de antes. Eu não atravessei as portas da morte, mas da vida que segue além da vida. Sou aquele que eu sempre fui e sei que meus amados me reconhecem pelo amor que ainda nutrimos entre nós. Gratidão à mãe amiga e companheira, ao pai cheio de carinho. Eu sou feliz, feliz como antes. Antes de chorarem a morte, estudem para entender a vida que segue além. Com amor e paz, Julinho. Muito obrigada. Obrigado. Esse momento é mesmo muito importante, né? Nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Eu comecei falando que a gente ia se emocionar, que ia tocar o coração, e foi bem isso mesmo hoje, né? Tocou o coração de todos. E aí, para responder, porque tem muita gente nos comentários aqui pedindo, querendo saber, ter mais informações, né? Então, quero dizer que amanhã vai ter psicografia lá em Neves Paulista. Amanhã, a partir das 18 horas e no domingo, a partir das 15 horas. O endereço lá é Rua Augusto Fola, número 10, Jardim Vivendas, em Neves Paulista. E eu quero, então, agradecer, né, ao Newton, que veio aqui hoje, se disponibilizou, né, numa sexta-feira. Muito obrigada, Newton. Você quer deixar alguma coisa, deixar algum recado, falar alguma coisa para... O Bruno está lembrando do WhatsApp, né, se alguém precisar. 17 991062998, que o pessoal vai passar todas as informações. Você falou uma rua, eu falei outra. Aqui é uma esquina, as duas são o mesmo endereço. Então, não se preocupem. Não, tá o recado que eu dou é que antes de tomar uma decisão errada diante da dor, toma a decisão
de procurar Jesus, de procurar o Cristo, de procurar a paz, de procurar o amor. Na dúvida, procurem, tentem se consolar. A saudade, como diz o Chico, fere os dois lados da vida. E nós temos a oportunidade de resolver um pouco disso com a nossa disposição. Não se preocupem com o médium, não pensem em mim, mas pensem em Jesus, pensa no seu ente querido e vá em busca de conforto espiritual. Se isso te fazer bem, você ganhou a tua reencarnação. E até hoje, com mais de 20 mil cartas que nós já recebemos, graças a Deus eu vi muitas e muitas pessoas levantarem e seguirem em frente. O Dimas tem uma frase que nos diz o seguinte, que perder um filho é semelhante a perder um pé. Com o tempo cicatriza, a gente vai andar, vai mancar o resto da vida. E mesmo mancando, dá para seguir em frente. Eu agradeço a todos, agradeço o pessoal de Ara, as meninas, pela oportunidade, que Deus nos abençoe e nos dê novas oportunidades de levar o nome de Jesus adiante. Muito obrigado. Muito obrigada. E muito obrigada aos nossos internautas que estiveram aqui contando os seus relatos, né? Muito obrigada. E semana que vem, né, a gente tem mais programa. Então, se você tiver interesse, né, em que a gente debata um programa, um tema especial, mande pra gente, pode escrever no comentário aqui do vídeo, a gente vai acessar, a gente vai, né, ver esse pedido seu e vamos trazer aqui convidados para tirar todas as dúvidas. Né? Semana que vem o nosso programa será na quinta-feira, dia 9, às 14h. Semana foi dia 3, então tá. É no dia 9, então. Sexta-feira, dia 9. No dia 9, dia 3, nosso programa. Oi? Autoestima, gente. Então, muito obrigada, viu, pela presença, pela participação de vocês e até semana que vem. Obrigada, tchau.